todos, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, te convido a você a se inscrever para que o YouTube possa mandar vídeos novos da Escola Bíblica Dominical. Amados queridos irmãos, estamos estudando nesse quarto trimestre com o seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo do gentil para a igreja de Cristo. Nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo e seu ministério. E hoje, amados irmãos, nós vamos continuar a sequência dos estudos da escola dominical. Nós estávamos falando sobre a conversão de Saulo de Tarso. E nós não concluímos por causa do vídeo do celular, não suportou. Então, nós vamos continuar a parte 2. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte título: Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metadônio, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para se mudar. Então, nós vemos, amados irmãos, que arrependimento é uma verdadeira mudança de vida. Nós vemos que Saulo, ele era perseguidor dos cristãos, ele perseguia a todo momento os cristãos. E pós-conversão, ele amava a igreja. Então, nós vemos, amados irmãos, aqui fala que o arrependimento faz parte do novo homem. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui, uma disposição interior para se mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados e acompanha de um desejo de corrigir o rumo. Então, nós vemos, amados irmãos, o arrependimento, como nós vemos Davi, ele pecou aquele pecado de Batseba, pecou o pecado de adultério. Nós vemos que o soldado Urias, ele era fiel ao seu rei. Nós vemos, amados irmãos, que o rei Davi, ele ficou com a esposa do soldado Urias. Nós vemos que ele matou o Urias e ficou com a sua própria esposa. Foi dois pecados: pecado de homicídio e pecado de adultério. E nós vemos, amados irmãos, que Davi, no Salmo 51, ele chora amargamente, arrependendo do seu pecado. E nós vemos que Cristo deu para ele nova chance, fez novamente a aliança com Davi. Então, amados irmãos, ele sentiu remorso, ele sentiu que estava ali fazendo o que não estava agradando a Deus. Então, amados irmãos, aqui fala que é verdadeira mudança, tanto na mente, tanto na conduta moral. É a constituição do coração e desejo de mudar de atitude quanto comportamento na vida cotidiana. Então, amados irmãos, aquilo que o homem faz de errado, o homem, quando ele se arrepende e deixa, a Bíblia disse que alcançará misericórdia. Então, amados irmãos, aqui continuando, vamos ler aqui Lucas 15, verso 10. Fala o seguinte: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós vemos aqui, amados irmãos, sobre a parábola da ovelha e da dracma perdida. E nós vemos, amados irmãos, que o versículo fala: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus quando o pecador se arrepende. Então, amados irmãos, nós vemos a parábola do filho pródigo. Aqui fala: e disse-lhe um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço lhe disse: ó pai, dá-me parte da fazenda que pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali dispersou a sua fazenda, vivendo dissolamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi-se, chegou a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas, e com os porcos comiam, e ninguém lhe dava.
Nós vemos, amados irmãos, aqui a parada do filho pródigo. O filho mais novo saiu do seu próprio, da sua própria casa e foi deixar aquilo que Cristo tinha deixado. Então nós vemos, amados irmãos, que ele amou as coisas mundanas, e nós vemos aqui que ele tinha toda a riqueza, repartiu, aqui fala, ó, e o mais moço disse ao pai da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ele dispersou sua fazenda, vivendo de isolamento. Então ele tinha grande riqueza, e nós vemos que ele gastou tudo naquela terra, e nós vemos que houve grande necessidade, houve fome, e aquela riqueza que ele tinha acabado. E nós vemos, amados irmãos, que ele até apacentou porcos. E nós vemos, amados irmãos, que ele voltou para o pai, abraçou o pai, e aqui fala, por este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achar, e começaram a se alegrar-se. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, Cristo, ele está de braço aberto para receber aquele que está distanciado do Senhor. Nós vemos, amados irmãos, que há uma nova chance. E nós vemos, amados irmãos, que Deus deu uma nova chance para Saulo. Saulo, ele perseguia os cristãos, mas Jesus teve um encontro maravilhoso com ele e recebeu ele. E falou, esse é o meu vaso escolhido que vai pregar para os gentios. Amados irmãos, então, aqui continuando. Esta é a obra do Espírito Santo, portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ele assina o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Então, amados irmãos, nós vemos que o velho homem é o homem que está no pecado, e o novo homem é aquilo que fazia e não faz mais, através do Espírito Santo que ajuda. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala o segundo ponto, parte 2. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhes os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Estão vendo, irmãos? Que ele teve encontro com Jesus, ele queria matar todos os cristãos ali em Damasco. E nós vemos que, antes de chegar em Damasco, o Senhor encontrou com ele, e veio a luz do céu, e ele ficou ali cego. E nós vemos, amados irmãos, que ele ficou cego, tanto fisicamente como espiritualmente. E nós vemos que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. E nós vemos que o Senhor falou com o discípulo Ananias, vai lá até o encontro de Saulo, qual era, ele pensava, mas aquele que é o perseguidor. E nós vemos, amados irmãos, que Ananias foi até o encontro de Saulo e pôs as mãos sobre ele, e ele na mesma hora ele foi curado das suas vistas, que estava cego. Ele foi curado. E nós vemos, amados irmãos, naquela mesma hora ele foi batizado com o Espírito Santo e foi renovado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, houve uma transformação sobrenatural. O segundo ponto parte 3. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Um choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre seus olhos transformou-se a mente de Saulo, levando a reconhecer o Cristo, que outrora tanto rejeitava, agora fazia apóstolo. Está vendo, irmãos? Ele rejeitava Cristo, ele perseguia os cristãos, ele perseguia o Evangelho. E nós vemos que ele teve uma grande transformação após a sua conversão. Ele tornou-se apóstolo, ele tornou-se mensageiro do Senhor, missionário do Senhor.
E nós vemos, amados irmãos, a primeira viagem que ele pregou em Antioquia, a segunda viagem em Cilícia e a terceira viagem em Éfeso. Então, nós vemos que ele fez várias viagens missionárias e o Senhor usou ele para anunciar aos gentios. Nós sabemos que nós somos gentios. A salvação veio até nós. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, continuando, em reconhecimento que o homem precisa dar meia volta para Deus. Uma mudança que tem raiz na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Uma obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa de regeneração. Quando fala manifestação externa, é manifestação interior. Então o homem precisa mudar o seu caráter, precisa ser um homem espiritual. A Bíblia diz que nós devemos ser santificados como espírito, como a alma, como o corpo. E aqui fala o interior do homem. Então é o interior. Então o exterior é o corpo. Então, amados irmãos, que implica a mudança de pensamento, vontade e ação. Então, a vontade na alma, o pensamento e a ação. Uma mudança que altera esse curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus fez como pecador. Volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Então, amados irmãos, a verdadeira transformação vem através de nós, vem através do Espírito Santo. Precisamos esforçar de mudar. Então, amados irmãos, aqui fala, a regeneração tem um lugar naqueles que se arrependem dos seus pecados e voltam-se para Deus. Então, amados irmãos, não precisamos se voltar-se para Deus, precisamos mudar a nossa vida espiritual, ser o homem espiritual. Amados irmãos, agora nós vamos para a última parte. O terceiro ponto fala o seguinte: as três faculdades interiores transformadas da conversão. Faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda do seu modo de pensar, reconhece a sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, nós vemos, amados irmãos, que o homem, ele precisa mudar a sua vida espiritual. Nós vemos aqui a faculdade intelectual, a faculdade das emoções, a faculdade da alma. Aqui fala, nesse campo da alma, o pecador experimenta a mudança dos sentimentos na vida interior. Então, sabemos que que é a sede das emoções, dos sentimentos. Nós sabemos que a alma sente tristeza, sente alegria. Quando nós sentimos tristeza, o corpo se manifesta tristeza. Quando nós sentimos alegria na alma, o corpo se manifesta alegria. Então, amados irmãos, aqui fala sobre a faculdade das emoções, a faculdade da vontade. Se o homem está convencido, ele era intelecto, é sentido a respeito do seu pecado. Estar e agora exerce sua vontade. O pecador agora pensar e desejar fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Então, amados irmãos, aqui fala sobre a vontade. A vontade tem que ser primeiramente de Deus, depois nossa também. Nós também temos vontades, mas a vontade realmente é do nosso Deus. E aqui fala, amados irmãos, que nós somos imagem de Deus. O homem foi dotado com uma faculdade de escolher livremente. Então, o homem tem o livre-arbítrio de escolher o certo e o errado. A conclusão, amados irmãos, fala o seguinte: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz, que ofuscou da sua visão e obrigou-se a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com uma responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento conduz o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Então, amados irmãos, nós vemos que a conversão caminha com arrependimento e fé. Então, nós vemos aqui que
Saulo, ele viu a soberania de Deus. Nós vemos que Paulo significa pequeno. Nós vemos que Paulo, ele sentiu-se pequeno pela soberania, pelo poder de Deus perante ele, quando ele apareceu com ele, quando ele estava ali no caminho de Damasco. E nós vemos, amados irmãos, que precisamos cada vez mais nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos ter a aliança com Deus, ter uma comunhão com Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu espero que os irmãos gostem desse estudo maravilhoso da escola dominical. Você que ainda não participa da escola dominical, te convido a você participar da escola dominical todos os domingos pela manhã, de 8 às 10, nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus. Temos estudos bíblicos da escola dominical, e temos aí também nos estudos no YouTube.